Fala, lindões! Começando mais um Tudo é Festa, o teu podcast que fala sobre eventos no nosso estado. Já agradecer Número 1 Veículos, Barbearia Mizai, Autoescola Morada, Paris Eventos e V2 Drinks. Hoje eu tô trazendo ele aqui, Ozeander Antônio, cerimonialista, pai do Theo e CEO da Prime Cerimonial. Antes de tudo, né? Pai do Theo, né? Antes de tudo, pai do Theo. Satisfação estar aqui no seu podcast. Faz horas que já era para ter vindo, né? Só estava esperando o convite. Agora estamos aqui. Não, mas tudo no tempo de Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo aí. Uma honra. Querendo saber um pouquinho da sua história aí. Já falamos um pouquinho no off aqui. Cara, eu achei que não tinha tanto tempo. Na verdade, você não parece. Que já não parece com evento há tanto tempo. Mas aí, fala um pouquinho aí, como você começou. As aparências seguram um pouco a idade. O cabelo branco tá surgindo agora. Tá aparecendo. Mas o cerimonial já veio na nossa vida já por paixão, né? A gente que trabalha com eventos e tem esse gosto por organizar eventos, ele não vem só por questão de festar, né? A gente tá ali para realizar sonhos e o principal dele que eu acho mais lindo de tudo é a felicidade do cliente no final. No mínimo, o cliente feliz no final, que é isso que o profissional de evento tem que buscar. Tem a satisfação financeira, você tem todo o procedimento por trás ali, mas o cliente feliz e te agradecer no final, esse é um ponto de essência, né? É, o cliente, na verdade, todo trabalho que você entrega, você é reconhecido, né? Não é só a parte financeira, como você falou, não é isso, mas é aquela satisfação. Eu tive um evento, aquele que você fez, né? Sim. Da onde saiu, 15 anos, né? Surgiu o convite, cara. O pai, no final, mandou uma mensagem pra mim, mandou um áudio, falou, cara... Radiante, né? Que é isso, cara? Aquilo ali... A gente tem isso também, né? Um dos feelings do evento também é o cliente, né? A gente sonhar tudo sozinho e o cliente fala, não quero isso. No caso do cliente que nós estamos citando aí, que é da família, na verdade toda a família já estava empolgada com o evento. Então quando você fala, vai acontecer X situação no evento, eles mesmos falam, não, a gente quer mais alegre ainda. Então a gente fala, olha, a sua entrada tem que ser tranquila. Eles falam, sim, eu quero isso. Aí você fala, quantas pessoas vão entrar? Eles falam, todo mundo quer participar. Então a família sonhou com aquilo, estava envolvida, a expectativa foi grande. Então assim, o profissional tem que lembrar, tem alguém esperando por aquilo ali. Aquela velha fotinha de segunda-feira, o pessoal fica aguardando para dizer assim, né? O evento foi perfeito. Então você tem que, ao fazer o evento, eu penso que você tem que estar sempre antenado. Você vai tirar aquela foto no final, já pensou o seu cliente falar, né? De repente assim, né? Olha, não deu certo, e você tem que declinar a postagem. Então, com satisfação, a gente posta no final e diz, né? Evento concluído com sucesso. Concluído com sucesso. Que é essa a expectativa nossa, né? Mas vamos lá, cerimonial. Você não falou ainda quando aí, no início, né? Como que foi o despertar aí, né? Sim. Você falou que tem sim. muito tempo, mas quanto tempo você já está trabalhando com cerimonial? E como que você entrou nesse mercado? Não, bacana. A minha entrada no segmento de evento, principalmente na organização em si, que foi o meu mais forte e hoje se tornou o meu segmento mais afinco, foi questão de organização de evento. Eu tenho uma ligação que eu coloco de suma importância, que é com relação à igreja. Então a gente já vem de uma criação de atender bem dentro da igreja. Então aquela pessoa que geralmente ocupa um cargo dentro da igreja, ele tem essa primeira colocação, atender bem. Então o meu primeiro professor de cerimonial que me viu como um futuro cerimonialista, ou no mínimo um atendente cerimonial, foi o Celso Fernandes. Hoje ele ocupa um cargo de alta patente na Polícia Militar, está na reserva por ocupar um cargo hoje também de grande importância, que ele nada mais é do que o chefe cerimonial da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Que até, de repente, quando ele puder, com certeza eu vou passar esse aviso para ele para chamá-lo para cá. Pelo nível de importância de quantos profissionais bons nós temos em Cuiabá. Então, assim, quando ele me viu, ele falou, rapaz, você serve como um grande cerimonialista. Eu falei até na época, Celso, eu não sei, o meu trabalho aqui é para atender a igreja, que a gente faz isso voluntariamente. Mas profissionalmente, talvez. Então, assim, passado esses muito tempo, eu acho que depois até se o rapaz da produção pudesse colocar, vai ver, eu tenho umas imagens de quando eu comecei, bem no início, como auxiliar dele, e hoje eu tenho a situação, até mesmo, ele foi em um evento que eu estava como mestre de cerimônia na Câmara e nós entregamos para ele, na época tinha um vereador dando uma premiação para ele, e eu falei, na locução eu falei, eu gostaria que compusesse a mesa o meu professor de mestre de cerimônia. Naquela mesa nós tínhamos lá cerimonial do governo, o pessoal ligado à Assembleia Legislativa e alguns cerimonialistas aqui do estado de Mato Grosso. E eu falei, gostaria que o Celso viesse.
Então, assim, a minha história começou ali. Isso ali já vai mais de 18 anos atrás. E eu vim galgando nessa história. Tive umas situações com relação à Câmara Municipal, que foi um momento que eu tive de grande ascensão, que eu coloco assim, que foi da minha história. Você trabalhar ali na Câmara lidando com inúmeros políticos, aquela rotina ali que você tem eventos, né? Você tem celebridades, você tem pessoas que têm o verdadeiro servir no cerimonial, você é colocado ali. Você tem nada mais, nada menos 25 pessoas, apesar que hoje é 27, mas na época nós tínhamos 25 a ser atendidos. Então você tem uma rotatividade de sessões, você tinha uma rotatividade de sessões ordinárias e todo o evento da casa. Então, assim, ali foi uma escola para mim que me deixou ainda melhorado para hoje onde eu estou. Então, assim, a experiência ali até mesmo, muitas pessoas ainda têm isso como referência. E eu uso isso como referência até porque foi o meu melhor momento, que eu coloco assim. Você tinha sessões ali de manhã, às vezes 2 sessões de manhã, 2 à tarde, e tinha ainda evento à noite. Então ali você tinha, por semana, quase 20 eventos. Então aí veio na história isso. Bacana, então assim, até as postagens minhas, às vezes a gente não conseguia nem postar muita coisa pela quantidade de eventos. Então você atendia 25 vereadores, cada um querendo homenagear certas situações, e você tinha toda aquela... receber inúmeros convidados na casa, desde pessoas ali que vinham para uma audiência resolver problemas de bairro, como também homenagem à advocacia e tudo mais, juízes. Então ali a gente tinha uma rotatividade muito boa. E isso me colocou hoje, como eu estou, no nível de conhecimento, o modo de falar, o modo de proceder, saber entrar e sair em muitos lugares, entendeu? Isso eu coloco como algo de suma importância. E teve a minha saída de lá. Eu saí porque o mercado aqui externo também estava buscando que eu estivesse mais focado, e é isso que eu estou hoje. Né? Hoje a Prime, hoje o Ozeander não existe tanto e passou a ser a Prime. Então hoje nós temos sócio, nós temos parceiros que nos ajudam, nós temos equipe fixa de cerimonial, por exemplo, devido à rotatividade. Tem pessoas que cuidam só da agenda, porque assim, graças a Deus, o mercado de evento hoje ele não para, né? Até porque isso, hoje nós temos podcast, hoje nós temos tantas situações de evento voltado justamente por isso, né? E isso foi a nossa história. E agora a gente só está buscando essa ascensão, né? Temos ferramentas online que nos ajudam que é o tráfego pago, né? Então você acaba tendo uma rotatividade de clientes muito grande. Orçamento, pessoas buscando eventos de qualidade, visita grande técnica. Porte, visita técnica. Final de semana mesmo a gente não tivemos evento, mas você já cansa pela visita técnica. Porque você tem que visitar o espaço, atender o cliente, recepcionar, entendeu? E Cuiabá está tendo isso também, está tendo muito espaço de evento. Então o pessoal é festeiro, né? Cuiabá tem a fama, festeiro, né? Cuiabá gosta da festa. Gosta. Mas vamos lá. Você montou a Prime. A Prime. Né? Tem quanto tempo? A Prime, ela existe já, em questão de estrutura, registrada hoje, igual eu já participo até mesmo de licitações, que tem eventos, né, corporativos que necessitam. Ela está há 2 anos registrada. Sim. Agora, com relação à existência dela, já existe desde quando a minha saída do Celso, né, Celso Fernandes, eu coloquei a minha empresa como algo assim, não era Ozeander, então eu tinha que dar um nome. Eu coloquei Prime. Isso aí pode dizer que ela deve ter uns 10 anos já. Assim, de atendimento como eu particular, né? Hoje eu tenho o Celso ou alguns outros fornecedores que nos colocam também como equipe deles. Então, assim, nós estamos tendo uma diminuição devido ao nosso alto volume de eventos, mas a Prime ainda atende alguns terceirizados, né? Mas, vamos dizer que tem mais de 10 anos a Prime aí. O Ozeander, nós estávamos conversando aqui em off. E a questão do cerimonialista, muitas pessoas eles confundem a questão do trabalho do cerimonial, né, do serviço cerimonial, somente com evento. E já citamos aqui, não é só o evento, é a visita técnica, é a reunião com fornecedores. Então, às vezes, uma pessoa que está fazendo um evento ali, vou fazer um 15 anos, qual a necessidade de ter um cerimonialista? Fica para mim... eu falo assim, por exemplo, como dono de espaço, fica muito difícil eu estar falando qual a importância, né? Mas um evento grande, que a pessoa vai fazer um 15 anos ou um casamento aí, 200, 300 pessoas. Eu já falei para muitos clientes, não é que não é um artigo de luxo, não. É necessário você ter você ter uma equipe de cerimonialista. Mas por quê? Falei, o mais indicado é um cerimonialista, você procurar e você querer saber sobre o trabalho dele. Porque eu somente falando para você aqui, talvez vai ficar vago, vai ficar faltando informação. Então hoje, para uma pessoa que vai assistir aqui, ela tem um evento, um casamento, um 15 anos. Zender, qual é a necessidade que eu tenho
para estar contratando um serviço cerimonial? Hoje, o serviço cerimonial se tornou indispensável porque ele não vai somente daquela pessoa, vamos colocar assim, o mestre de cerimônia. Você não está contratando somente uma pessoa para falar lá. Eu tenho alguns clientes nossos que mandam mensagem perguntando, né? Quanto que fica para você falar no dia? Só que para você falar, você necessita de um texto. Quem vai bolar esse texto? Quem vai reunir com a família para montar aquele texto? Então, assim, você tem que ter uma... texto, né? Não é só você copiar. Contada, né? Hoje tem inteligência artificial que você monta um texto. Então, não é entregar um texto para uma pessoa. Então, como montar esse texto? Você tem o evento, ele tem o começo, meio e fim. Então, você chega num determinado 15 anos, por exemplo, igual dentro do seu espaço ou qualquer outro espaço. Você tem um momento que a moça recepciona, aí você tem o momento da troca de roupa. Quem que troca? É o dono do espaço? É a família? Entendeu? Então, assim, quem que vai saber o que fazer, o que proceder? Então, o saber o que agir dentro do evento tem que ter a experiência de um cerimonial. Então, se você não tem a experiência ao seu favor, você tem tendência a ter um evento, vamos colocar assim, a ter fatalidades de uma execução ruim. Para resumir bem, você fala assim, nossa, meu evento foi fracassado. Então, assim, para evitar um evento ruim, você no mínimo tem que ter uma... Igual quando você se coloca numa autoescola. Você não passa numa autoescola sem você passar por um professor. Vamos colocar assim, o cerimonial, você não realiza um evento sem você não ter alguém para te ensinar a fazer o evento. O dono do espaço, ele está ali para quê? Para executar o serviço dele. Você tem um fotógrafo, ele está ali para tirar a foto. Você tem ali cada um dos fornecedores em cada um do seu serviço. Se você falar para ele, faça tal coisa, ele fala, esse não é o meu trabalho. Então já o nosso não. O nosso a gente diz com muita honra, esse é o nosso trabalho, que é organizar. Então assim, você quer um evento organizado, você precisa de um cerimonial. Se você não tem, no mínimo, alguém, vamos botar assim, você não precisa às vezes de um evento com 18 pessoas trabalhando a seu favor, isso com um cerimonial. Ali com uma equipe com 4, 5 pessoas você resolve. Você precisa ter uma pessoa recepcionando. Quem vai pegar os presentes? Você fala, minha tia pega. Até que momento a sua tia vai permanecer no lugar? Isso a gente sempre coloca. Quando a pessoa fala, não, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar. Essa pessoa trabalha para quem? Não, é da minha família. Eu falei, ela não veio para a festa? Ela veio, mas ela falou, vai ficar até quando? Então assim, você contrata o cerimonial, além de toda a expectativa que você tem que organizar antes, é justamente a regência do evento. Por isso a gente fala mestre cerimônia. Porque você tem uma pessoa que rege o evento e depois dá toda a coordenação. Então, se você quer ter um evento com toda a conexão possível, no mínimo você tem que ter isso. Evento sempre tem um probleminha. Vamos dizer assim, nada é 100% perfeito, mas o cerimonial está ali pelo menos para dizer, não, tenham calma, vamos resolver de certa forma. Experiência. É uma experiência ali, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu nível. Então, o cerimonial não é só chegar ali, ler o papel, umas meninas bonitas ali, digamos assim, recepcionando. Não, o cerimonial hoje tem que ter uma pessoa profissional que saiba, se acontecer tal fatalidade, o que fazer depois. Então, justamente isso, é um protocolo de prevenção. Então, onde você vai conseguir isso? O profissional que estuda. O dono do espaço, ele não estuda certas situações. O fotógrafo, novamente, também não é. O fotógrafo está ali para registrar imagens. Mas quem vai dizer para o fotógrafo que momento registrar, o que vai acontecer no evento, ou no mínimo trazer emoção para o evento. E tem outras etapas. Então, assim, quer um evento totalmente, no mínimo, com soluções prévias e devidamente organizado, que a gente fala, existe o protocolo. Então, o protocolo é o papel. Então, vai ter todo o procedimento. Quando a gente fala, vai quebrar o protocolo, você muda alguma coisa no dia. Mas se é um evento que não tem nenhum protocolo prévio, como você vai saber o que vai mudar? Você pega hoje um roteiro, hoje você tem ali o começo, você sabe a hora que vai trocar de roupa. Agora, se você não chega no evento e fala, e agora? O cerimonialista tem que saber que não existe o e agora. Tem que existir assim, e agora? Aí já responde para a família. O que eu faço agora? Senhora, está no horário de tal coisa. Então, a gente vendo isso de uma forma, principalmente hoje, explicando de uma forma diferente, mas para o cliente a gente sempre passa isso. Se acontecer tal fatalidade, a senhora precisa saber. Ah, mas eu gostaria de saber que hora que vai servir o buffet. Isso passa pela gente. Por que servir esse horário? Porque vai atrapalhar ou vai ser cordial a outra expectativa. Que hora que entra o artista? Ah, eu queria que ele começasse desde o começo da festa, mas a senhora não quer fazer X situação? Então, assim, o cerimonialista ele traz essa experiência. Agora, se o cliente quer que faça aquilo, nós criamos um protocolo, mas ele vai ter que, assim, olha, ela mudou todo o evento para a banda tocar primeiro, então vai ser depois da cerimônia. Até isso tem que ter uma coordenação. Aquilo que parece que vai dar errado, a gente tem que saber que vai acontecer isso e isso. Porque senão, aí sim você tem erros. Imagina você chegar numa festa, a banda já está tocando e era para ser uma cerimônia antes. Ah, mas quem que errou? Não é questão de ter alguém que culpar. A pessoa com experiência maior tem que dizer, senhora, tem que acontecer isso. E quando acontece tudo perfeitamente, existem os erros que ainda pode acontecer. Um fornecedor atrasar. Nós temos noivas que atrasam às vezes 1 hora e pouco.
Mas o que vem esse erro? Às vezes não passa totalmente, justamente por ausência de um profissional. Ela vem de uma decorrência. Mas a hora que chega no cerimonialista tem que dizer, olha, atrasou 1 hora. Mas como a gente vai resolver isso? Fica tranquilo. Alguém tem que dizer para os fornecedores, senhores, vai ter um atraso. Agora, se o evento não tem regência, você não sabe se vai atrasar, o que vai ser recompensado pelo horário, entendeu? Então, hoje você ter um mestre de cerimônia, vamos colocar assim, primeiro, é uma pessoa para reger o evento, reger a sua própria equipe e reger os outros fornecedores é de suma essência. Eu vou até além. E eu não falo nem um número de 200 pessoas, 300, não é isso. Até para 100 pessoas. Eu falo, a primeira pessoa que você tem que procurar é um cerimonialista. Porque o cerimonialista, e isso passa para alguns clientes, porque assim, não que eu faça o trabalho de cerimonialista, né? Mas no meu atendimento lá, eu deixo claro para o meu cliente. A primeira coisa que você tem que definir é assim, com um cerimonialista, ao qual ele tem vários parceiros, é um local. Sim. Quantidade de pessoas, definir a quantidade de pessoas. Olha, para essa quantidade de pessoas, nós temos um espaço que te atende aqui. É a solução. Nós temos isso. Eu estou pensando em contratar tal. Olha, eu tenho meus parceiros aqui. Sim. E essa parceria, o qual eu sempre falo, destaco, eles têm um valor diferenciado, né? Então, é essencial, às vezes a pessoa fala, vou economizar, eu não vou investir isso em cerimonial. Fala, aí é bobagem, por quê? Num evento de 200 pessoas, o serviço cerimonial, qual também é feito, é questão da confirmação de presença. Também. Eu já falei isso muito pro meu cliente, se você não fizer a confirmação de presença, você contratou aqui, né? Eu dou um exemplo lá, já contrataram para 100 pessoas, na semana a pessoa quer mais 20, contratou, deu 70. E eu falo para ele, eu falei para eles assim, se você acha que para mim é bom, não é, porque a comida eu não vou vender, eu não tenho um lucro com isso. Sim. Né? Não tem que ser feito. E outras pessoas que vão lá e falam, nossa, o evento não estava legal, estava vazio. Porque se ela contrata para 70 pessoas, o evento estaria completo. Sim. Verdade. Você entende? Então eu falo isso pro meu cliente, falo, o cerimonialista ele vai te ajudar a economizar. Porque se você pagar para 100 pessoas hoje, não precisa ser esse número, mas 50 pessoas a mais, 20 pessoas a mais que você pagar num evento e elas não forem, você deixou. Você tem uma... Hoje tem a tecnologia a nosso favor, né? Hoje, se você entra por exemplo, nós temos hoje um aplicativo que nos favorece. A gente não tínhamos antes e usava de que forma? Anteriormente era justamente o individualzinho que a gente fala, né? Então, a pessoa, você sabia quantos você entregava naquela casa e você sabia que pelo menos estava contado que viria X quantidade. Hoje tem convite interativo, que você consegue, o cliente te dar resposta dizendo se vai ou não. E a tecnologia hoje, vamos dizer assim, em 2024, 2025, já tem o QR Code, né? Então, a pessoa já confirma ali, ela gera um QR Code já no WhatsApp dela e tem a questão de chegar no evento e você confirmar por ali. Justamente por isso também, e a pessoa consegue te avisar. Hoje, por exemplo, o nosso aplicativo que a gente está trabalhando com ele agora, ele tem essa tecnologia. Ele consegue dizer para o cliente, é amanhã ou X data o evento do que você confirmou. Então, ele trabalha a favor do próprio convidado também. Então, poderia hoje o cerimonial ligar? Não. Hoje tem aplicativos que ligam, mas tem algumas pessoas ainda que não usam muito, né, apesar que são poucas. A rede social, por exemplo, o WhatsApp, que não recebe essas informações. Aí se torna, mais uma vez, necessário. Quem? O cerimonial ligar. Então a família pode muito bem ligar, mas assim, a família está ali atarefada. Então o cerimonial justamente ele vem para servir, né? O cerimonial, vamos colocar assim, ele é um mordomo de excelência ali. Ele está para deixar o evento no mínimo. E eu cito mais uma vantagem quando eu falo para a família. Eu falo assim, quando é o cerimonial, na hora que você passa o convite, ele não vai falar, mas está faltando convite, eu tenho tal pessoa, tá chegando alguém de viagem. Não, para a família ele fala, né? Para a família ele fala. Para a família ele fala, tal. Porque nós temos eu tenho tal pessoa que está vindo, não tem mais um convite. E o cerimonialista é muito difícil, né? É difícil, porque nós estamos ali, quando a gente é contratado pela família, a gente passa a ser a família, que eu estou te falando também no off. Essa ligação que a gente acaba gerando de algum contato com algum cliente, ou antes ou depois, vira um contato que no dia do evento, por exemplo, você fala tal problema, você sabe às vezes até ligação do que a família está falando, entendeu? Você se torna parte daquele sonho. Então, assim, se você vê uma debutante de repente querendo alguma coisa, você entende que ela já planejou aquilo ali.
Então, quando você realiza justamente o que ela quer, você sabe que você está realizando o sonho da vida dela. E a mesma coisa é isso. A gente também tem a questão de saber que a cliente falou, eu não quero mais do que X pessoas. Quem vai dar essa trave? Primeiro é a família, saber quem convidar. Agora, o excesso é o cerimonial que tem que dar. Olha, o evento é para tantas pessoas. Como é que eu faço? Senhora, infelizmente não comporta. O espaço alugado, ou locado, ou o que vai nos atender, comporta somente isso. Então, o cliente tem que entender isso também. Muitas vezes ele não sabe tudo do nosso serviço. Então, por isso que existe o pacote. Que você tem uma assessoria maior, porque justamente tem eventos que a pessoa fala, olha, é para poucas pessoas. Você tem uma assessoria mais reduzida. Agora, você pega uma formatura aí, que acontece em alguns hotéis aqui dentro de Cuiabá e Várzea Grande. Tem que ser de grande porte, porque muitas situações envolvidas de fornecedores, de horário, controlar o horário, saber a programação, quando começa, quando termina. Então, eventos aqui em Cuiabá acontecem para 1.000 pessoas. Como que você recepciona isso? Como que você controla? É cerimonial. Para controlar essa abrangência. Nós tivemos um evento no seu espaço esses dias. Acho que nós estávamos com 4 pessoas na recepção, né? São 2 da sua parte, 2 minhas. Isso. Né? Nós tínhamos equipe de fotógrafo, nós tínhamos 6 pessoas trabalhando como fotógrafo. Nós temos hoje essa função nova que saiu, videomaker. Então você tem videomaker, você tem bartender, você tem sua equipe de cozinha. A hora que você vê, por exemplo, você tem 100 convidados e de repente pelo menos 20 pessoas ou 25 trabalhando de suporte, né? No mínimo. Isso porque o seu espaço ele tem a situação, ele é até 100. Isso. Então você imagina alguns espaços hoje em Cuiabá que você tem aí até 40 pessoas trabalhando e se faz necessário. Aí se você não tem no mínimo um cerimonial para controlar tudo aquilo ali, ou no mínimo para dizer para o cliente, olha, o cliente quer esse desejo. Você não consegue ficar dizendo para todo mundo, eu quero isso, quero isso. O cerimonial também Você falou do número contato, de pessoas, né? E agora eu estou bem ativo na questão de comunicação. Eu falo assim, bem ativo na rede social, falando dos eventos, como funciona, não. E aí eu tinha um evento grande, eu falei que eu tinha 40 pessoas trabalhando. Tinha 37. Falei, tem quase 40 pessoas trabalhando. Quase 40. Algumas pessoas mandaram mensagem. Eu acho que você exagerou aí. 40 pessoas é muito. Cara, não é, cara. Tô com um evento agora que eu falei pra você. O número é 60 pessoas que vão trabalhar no evento. No evento, antes do evento começar, são mais. Se colocar assim, a quantidade de pessoas que você coloca ali pra estar trabalhando é muito grande, cara. Você tem espaços de luxos aqui dentro de Cuiabá mesmo, que atendem só de manobristas. Se é uma coisa para assustar, você imagina, 20 manobristas. Então, assim, tem lugar que você vai e você tem 2 vouchers ali de manobrista. Imagina você ter 20 manobristas no evento. Então, você imagina o que está lá dentro. Se lá fora é só isso, imagina o que está dentro do evento, né? Tem eventos, por exemplo, que a pessoa se assusta. Para que uma limusine? Imagina evento, às vezes, tendo 3 limusines. Então, cada evento é um show à parte, digamos assim. É diferente, né? Tem datas que a gente trabalha com 2 eventos, por exemplo. A gente sai de um, a gente está entendendo o que está acontecendo naquele lugar. De repente você vai para outro, outra tratativa, entendeu? Né? Então, assim, Cuiabá hoje, vamos dizer que se por final de semana, no mínimo, brincando, deve ter uns 100 eventos por noite. Aí você entende, nossa, é verdadeiro. Esse evento, 100 eventos, nós entendeu? não estamos falando de barzinho, nada disso. Somente eventos privados, eventos privados, entendeu? Então você imagina aí, isso eu falo já desde do básico, festas infantis. Quantos bufês infantis tem na nossa cidade? E você coloca também, tem a nossa vizinha Várzea Grande. Isso infantil. Aí você vai indo, 15 anos. Então você tem aí no mínimo uns 60 para ser bem baixo, reduzido. Mas você pode ter certeza que é bem mais. Na região do CPA, cada dia é gerado um novo espaço. No mínimo assim, quando a pessoa abre um espaço, daqui a pouco ela está com uma filial já em mente. Por quê? Por não conseguir atender dentro do seu próprio espaço. E assim vai indo. Hoje em Cuiabá você tem o mesmo buffet que eu estava te falando de luxo. Hoje ele já quer atender um espaço para festa. Então assim, você fala, nossa, onde vai tudo isso de gente? E você vê que os espaços estão lotados. Então, se você tem essa crescente aí, poderia estar esvaziando. Não. É cada vez mais espaços lotados, mais eventos. E então, a falta de mão de obra, né, cara? E a falta de mão de obra. Não sei se você ainda tem essa situação, talvez, quando pega um evento grande, não tem que ter o freelance, né? Tem que ter o freelance. Mas eu, cara, vez ou outra, ainda sofro ainda na questão de mão de obra. Sim, você tem questão de mão de obra e tem o pior ainda, é a pessoa que não quer entender o que ela está fazendo. Então, hoje, evento que nem pra mim. Tá ali só pela grana, né? Às vezes tá ali somente pelo valor, entendeu? Então, assim, você tem que lembrar que você tem um sonho ali por trás. A outra tratativa que é a mais importante é você saber que aquilo ali pode ser o seu futuro também. Então, se a pessoa está ali por estar, acho que às vezes eu nem recomendaria.
porque você está lidando com uma cabeça de uma pessoa. Isso quando você fala de 15 anos, que é da debutante e da família. Você tem um casamento, você tem um noivo e a noiva. Se você pega uma formatura, você está ali com todo mundo que está sonhando. Fora aquelas tias que juntam, ou familiar que tem o sonho também galgado. Então, quando você vai entregar um evento, você desde o som, desde o cara que está na portaria, entendeu? Você tem que lembrar que a pessoa, não só porque está pagando pelo evento, mas a pessoa sonhou com aquela festa ali. Então, tem lugares que a gente pode colocar, que a gente já viu, na verdade, acontecendo eventos em Cuiabá, que você não entende se você estava num evento ou não. Porque você não consegue, às vezes, entregar, o próprio convidado não se sente confortável. Então, você tem que saber justamente onde fechar. Então, novamente, o cerimonial também ajuda nisso. Ele dizer para você, olha, aquele espaço pode ser que o seu evento não fique legal. O seu evento ele tem que ser em X lugar. Por quê? Justamente porque já tem aquela, digamos assim, o tipo do evento que você sonhou, ele tem que ter tal cara. Então, assim, você sonha com um evento super alegre. Você tem que ver onde você vai colocar seu evento super alegre. Eu quero um evento que a minha família sinta confortável. Aí você tem que saber também logística. O cerimonial também influencia isso. Nós temos clientes nossos que perguntam, eu preciso de um evento mais próximo de X lugar. Aí ele explica o motivo. Você tem que entender essa logística, trazer o evento para aquilo ali. E fora que tem clientes também que sabem que aquele lugar ali não pode ser que não comporte o valor dele. Até isso o cerimonial também ajuda. Então você quer saber aonde está o evento, exato onde você quer. Você tem que procurar um cerimonialista. Ele sabe o valor que cobra. Então, olha, eu tenho X valor de caixa. Procura o cerimonial. Pode ter certeza que o cerimonial vai saber aonde seu evento vai ser executado da melhor qualidade. Ou seja, a indicação de um cerimonial, ele vai te levar, no mínimo, para satisfação. Agora, se você achar que não vai te satisfazer, você pode estar indo para o outro rumo. Mas pode ter certeza, o cerimonial deu a melhor dica possível. Por experiência, ou por alguma tratativa, fornecedores. Hoje, em Cuiabá, nós temos essa maior preocupação. Os fornecedores existem em excesso, por existir excesso de eventos, mas sempre tem que lembrar, o cerimonialista tem que ter, no mínimo, uma formação. Eu fiz eventos pelo IFMT, eu tive uma colocação na Câmara Municipal e hoje ainda me sinto numa escola. Se você colocar em qualquer momento e falar assim, vamos aprender, eu estou pronto. Mas tem gente que vem para o cerimonial e acha que da noite para o dia você vai brilhar. Você tem que estudar. Hoje tem cursos de eventos, tem faculdade de eventos, não aqui em Cuiabá, mas tem. O IFMT ofereceu o secretariado com evento. Então o conhecimento é muito importante. Então não é da noite para o dia que você se torna uma pessoa de evento, digamos assim. Entramos num assunto aí que eu iria abordar. Primeiro eu iria fazer uma pergunta. Você faz formatura, eu sei, 15 anos e casamento. Sim. Dos três aqui, na mesma data, de escolher um. Para escolher um é muito complexo. É muito complexo, eu sei, eu já fiz essa pergunta já. Vamos colocar em situação de valores, formatura. Não, vamos lá. Né? Eu falo assim, quantidade de pessoas iguais. Pessoas semelhantes? Fala assim, 100, 100, 100, ou 200, 200, 200. É evento. Convidado. Não coloco não distinção, tem entendeu? Porque o nosso valor também são colocados no mesma balança do evento. O que você pode mudar aí, a não ser que você tenha, falar assim, olha, eu quero evitar trabalho. Cada evento tem um tipo de modalidade. Então, assim, menos trabalho por um ponto, você tem a debutante. O casamento, você tem uma família envolvida. A formatura, você tem cada formando com gosto. Então, se torna algo mais apreensivo. E você tem ali mãe de formando, você tem a coordenação da escola. Então, isso você também tem que estar com a antena ligada. Agora, 15 anos, você tem a debutante, a família e, geralmente, alguém ali galgando junto para ajudar. Casamento, você tem a noiva e os padrinhos. Em alguns momentos. Sim. Porque a cultura hoje mudou um pouco. Quando você traz, na antiguidade, os padrinhos, eles eram os que eram para estar ali cordialmente, frente a frente com você. Hoje o padrinho você só descobre no dia. Em alguns eventos anteriores era sempre ali. Você tinha um grupo de padrinhos não só para marcar ensaio, mas era o padrinho que estava ali ativo. Hoje não. Aí você acaba tendo alguma preocupação a menos com os padrinhos. Agora, formatura não. Você vai numa reunião de formatura, são 40 formandos, são 40 opiniões. São 40 vontades, são 40 sonhos, são 40 expectativas. Então, assim, de uma questão de modal de preocupante, olha, eu quero evitar a preocupação de certa forma. Hoje, a formatura nos traz um peso. Isso eu te falo, é responsabilidade. Então, mas o sonho é igual. A gente chegar, a gente somos, como diz outro, a gente somos pessoas que vivem, não vivem à noite. Eu mesmo tenho uma carga horária que eu já começo desde cedo e só que eu suporto até um certo momento. Mas tem pessoas que têm uma capacidade maior de driblar a noite. Mas, digamos assim, nós acabamos vivendo muita noite, né? A rotina noturna de Cuiabá ela é muito grande. Se você anda por Cuiabá, você tem, além das casas de festas, barzinhos, essas coisas assim,
você vê muitos espaços de eventos, dependendo do horário que você passa com uma noiva, levando ela para uma determinada igreja, você passa por umas 2, 3 ainda entrando dentro da igreja. Isso é muito legal. Festa é muito bom, né? Eu perguntei isso porque eu já entrevistei uma cerimonialista e Sim. eu perguntei para ela. Porque hoje, como eu trabalho com 15 anos, casamento, tô deixando um pouquinho a festa infantil, que eu falo, Sim. Tem bastante casas aí fazendo festa infantil, então eu tô deixando um pouco de lado. Então, mais 15 anos, com fraternização, tudo. Cara, formatura para mim não vai, cara. A formatura eu é acho pesada. difícil, justamente por isso. Eu falo, tem que ter uma comissão. São 40 pessoas, coloca 5 aí, elege aí 5. Para no mínimo tentar Pra gente diminuir. filtrar as informações. Eu já fui, tem uma faculdade aqui, eu fui em 3 reuniões. Na terceira eu falei, ó, eu agradeço pelo convite, mas eu não vou conseguir atender vocês. Isso, Nós estamos na terceira reunião e nós não definimos nem o prato. Nem o prato. Nós temos várias coisas ainda que vocês estão me pedindo, eu não vou conseguir atender vocês. E deixei, eu abri mão. Lógico, uma formatura pequena que eu fiz, eu faço, eu não vou escolher o trabalho, mas eu falo essa dificuldade aí. É trabalhoso. Mas voltando lá sobre a mão de obra que nós estamos falando. Tem a questão de você contratar ali o profissional que está habilitado, que estudou, se preparou para isso. Mas hoje também tem muitas pessoas que ele começa ali, você chama ele para fazer um freelance, ele acha que o mundo é aquilo ali, ele fez uma recepção, 2, aí ele acompanha uma noiva aqui, ele falou, agora eu vou fazer o meu. E aí ele vai lá, agora eu montei o meu. E ele monta. Hoje a grande maioria das pessoas que caem, por exemplo, na contratação de um buffet, que nós estamos conversando aqui, que não entrega o trabalho, isso, aquilo, são pessoas que entram assim no mercado. Sim. Mas a grande culpa ainda não é do cliente, que ele não procura saber do fornecedor, daquele serviço que ele está contratando? Dentro de uma ponderação, nós temos muitas situações, né? É igual dentro de um quadro de, vamos colocar até psicologia. A gente nunca sabe do que está por trás de uma pessoa, né? Então, assim, quando você contrata, no mínimo, a rede social ela tem que ser visualizada. Você tem aí parâmetros de fornecedores. Então, uma consulta técnica, até mesmo do próprio cerimonial, entendeu? Consulte o que ele já atendeu, consultar, independente do que você... ele custa X valor para o meu evento. Consulta. Porque o final da festa é muito esperado. Até, tudo bem que você não quer que termine a festa, mas você quer que ela termine de uma forma melhor possível. Então, essa escolha no início vai refletir muito no final. Então, você saber escolher, você vai muito, muito, muito além de simplesmente olhar em um número que o Google te direciona ali e você falar, quero isso. Experimente outras situações, visite, entendeu? Tenta visualizar. A primeira coisa, a gente chama os testes de evento. Tudo bem que hoje você tem uma cultura do quê? Dentro do próprio evento do cliente você não entra. Mas você fala assim, olha, eu posso estar indo pelo menos um pouquinho antes para ver como é que está a sua montagem, entendeu? Como é que está o alinhamento. E futuramente você também pode até mesmo tentar fazer contato com o cliente que está ali. Então tem um feedback. Uma empresa que no mínimo tem bons eventos, tem bons feedbacks. Sim. Entendeu? Mesmo assim ser galgado a acontecer fatalidade. Mas você hoje visualizar é muito difícil. Você saber o que vai dar errado. Porque na verdade tudo mas hoje é muito fácil dar direcionamento, né? Hoje em Cuiabá nós teve uma fatalidade com relação a uma empresa de formatura. Então, assim, não traz peso para todos, mas nos envolve de alguma forma. A nossa preocupação em estar com bons parceiros, as escolhas com que nós estamos. Então, assim, busque saber no total. Pergunte. Se você escolheu ali 13 fornecedores, pergunte para eles um sobre o outro. Se você se sentir desconfortável com alguma coisa, tente agir o mais rápido possível. Eu vejo isso e eu falo, hoje eu mudei um pouquinho na questão do meu atendimento com o meu cliente. Eu já tentei várias formas lá. E a que dá mais resultado são os vídeos que eu gravo no final do evento. Sim. Porque ali ele fala, ele vai estar lá e está marcado ele na rede social. Se você quer me contratar, por exemplo, se você for lá, pesquisa. Está lá, né? Pergunta para a pessoa. Pergunta para a pessoa. Né? Vê isso daí. Porque hoje nós trabalhamos com evento e nós estamos falando de sonho, não é só festa, né? Não é só estamos festa. Falando de sonho. Quando um pai e uma mãe, que eu já atendi aqui no meu espaço, o cara contratou um serviço e ele já vem de uma situação que não entregou, eu comprei isso e não aconteceu. Sim. Eu ainda aloco somente meu espaço sem a minha estrutura. Sem a minha estrutura, que eu falo serviço de buffet,
O que você pode entregar no carro. Exato. Eu alugo, faço a locação. Um dia um amigo meu me ligou e falou, cara, não tem nada a ver, Cristiano. Eu já vi em evento aqui, hoje tá feio, cara, a comida não tá legal. Eu falei, cara, o evento de hoje eu só aluguei. Ele falou, cara, isso não é legal, sabe? Porque eu cheguei aqui falando, com o peito aberto, daqui é de um amigo meu, cara. O cara é meu parceiro, né? Gosto dessa comida daqui, né? Gosto da comida daqui. O seu chefe de cozinha mesmo, tal, todo mundo já conhece, né? É sim. E aí ele falou, cara, não é legal. E aí eu comecei a pensar nisso. Tanto é que hoje, dia de sábado, eu não alugo mais somente o meu espaço. Somente com a minha comida, com a minha bebida. Ah, só a bebida? Só a bebida também. Porque já aconteceu, o buffet é meu. Aí na hora da bebida, a pessoa chega lá, o evento é 8, ele chega 7 horas. Né? Ele chega 7 horas com a bebida. Tem como gelar? Você tem freezer? Cara, não vai gelar. Não vai gelar. O milagre não acontece assim. Não é assim. É lógico, você vai improvisar, você vai fazer algumas coisas que você... Mas nem sempre vai dar certo. E aí esse improviso aí de você entregar um trabalho de última hora que não é seu, acarreta... É a mesma coisa cerimonial. Cerimonial, você coloca lá... Tá tudo perfeito, mas um fornecedor que você nem indicou, não entregou, fala, cara... Acaba te puxando alguma coisa. Acaba te puxando alguma coisa. A pessoa vai lá e fala, evento não foi bacana. Ela nem falou o que é. Não sabe o que realmente aconteceu, né? Nem sabe o que é. Muitos eventos a gente hoje tem... você trabalha assim, ou você pensa para ir para essa linha, fala, ó, cerimonial, eu fecho, atendo, mas assim... São pessoas, empresas ao qual eu vou colocar o meu nome, vou vincular o meu nome com isso. Sim. Você já tem alguma coisa nesse sentido ou não? Hoje a gente colocou isso. Na verdade, tem uma questão de algumas datas já que a gente já está colocando. Nós terceirizarmos somente a Prime em si, entendeu? Ela hoje ser terceirizada vai depender de muitos fatores. Justamente por isso. Nós temos a questão, vamos colocar uma coisa que acontece muito dentro do nosso mercado. A pessoa não entender de evento, ou às vezes acha que entende muito, e terceirizar de uma forma, de um valor muito abaixo. Então, assim, a venda de um profissional, ele tem que estar alinhado também com o serviço que ele presta. Então, se você espera que o evento seja entregue de uma melhor qualidade, então tem que ter um valor hábil com aquilo ali. Então, hoje, você vender um terceirizado num valor certo, então é melhor você deixar que nós nos vendemos. Em vez de você dizer, olha, te vendi por esse valor. Uhum. Então a gente coloca hoje isso mais preocupante ainda. Porque a pessoa nos vende, às vezes não nos comunica, muitas vezes, e avisa, olha, você vai atender tal evento. Então assim, hoje você ser terceirizado de alguém, você tem muitas implicações. Então a gente colocou hoje, principalmente para nós estamos trabalhando para isso. Temos uma agenda nossa com alguns fornecedores ainda, mas já declinamos com alguns. Justamente por isso. Por saber que a entrega tem que ser feita por nós. A pessoa às vezes vende um serviço de extrema qualidade, mas também às vezes pode ser negativo. Então, preocupando com essa questão do negativo, a gente nos deixa a par, né, digamos assim, separado daquilo. Então, o nosso serviço hoje, a entrega perfeita e completa que nós garantimos total, cerimonial. A nossa entrega. A não ser que, como nós temos também o nosso trabalho, que a gente monta os nossos pacotes, aí é diferente. É a nossa equipe. É a equipe que nós sabemos com quem nós trabalhamos. Agora, a gente ir trabalhar por alguém que a gente não sabe ou desconhece, isso ficou ruim para nós. Então, a Prime hoje, pelo menos eu falo em nome da nossa empresa, a gente busca a melhoria a cada dia. Agora, agregar isso com alguém que não está buscando a mesma linha, fica ruim. Então, assim, é melhor a gente seguir de uma forma, olha, se você for nos indicar, peça para cliente nos conectar. A não ser que você já tenha um contato legal conosco, nós temos uma forte entrada com várias situações, como eu te falei, não são todos. Mas quem fala conosco fala, como nós estamos te vendendo? É dessa forma. Tem eventos que a cliente chega de uma forma e pergunta, cadê X itens? Eu falo, olha, a pessoa nos contratou dessa forma. Você fala, mas não foi isso. Então, geralmente você tenta buscar o quê? Não entrar num desconforto. Então, melhor nos conectar, nos contratar, para você ter uma melhor entrega, do que ir às escuras. Então, assim, a não ser, no caso, o cerimonial, quando ele te indica alguma situação, ele mesmo vai dizer para você, olha, estou te indicando, né? Não estou te impondo alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então isso é bacana, você saber analisar também. Você vai pegando eu tô perguntando isso porque você vai pegando esses macetes, vamos dizer assim, sim, essa experiência, vai ficando cascudo. Por quê? É justamente isso. Às vezes fica muito complicado você indicar um serviço. Sim. Na cabeça do cliente, ele acha que você está ganhando em cima de todo mundo. Sim. E não é isso. Eu falei aqui antes
cerimonial hoje, eu indico lá, eu não coloco nos meus pacotes, mas eu indico lá, ó, tem essa empresa, essa empresa, essa empresa. Entre em contato, é o que você falou. Aí Sim. ela vai conversar com você, ela vai contratar o seu trabalho. Entre em contato, já trabalharam aqui, entregou um bom serviço e tá tudo tranquilo. Sim. Hoje tem empresa de decoração, por exemplo, no meu espaço que ela não decora lá. Não, mas por quê? Né? Ela não entra mais. Eu falo pro cliente, vamos jogar aqui que o seu evento é um domingo no almoço. Certo. Eu coloco ele na situação. Esse decorador, ele fez um evento aqui no sábado à noite. Quando tem um almoço no domingo, o decorador acaba o evento, ele tem que vir de madrugada, né? Vai desmontar, porque a equipe da limpeza vai chegar aqui 6 horas da manhã. Se tiver todo decorado aqui, teve decorador que já falou, eu não trabalho no domingo. E aí eu vou colocar o seu almoço no domingo, você vai querer um monte de coisa aqui no cantinho amontoado? Não vai querer. Então, é por isso que esse decorador não trabalha mais comigo. Então você vai peneirando algumas coisas, vai falar, poxa, você... Cara, tem que trabalhar assim. Se a pessoa não quer trabalhar com evento no final de semana, às vezes 3 horas da manhã, desculpa, tá no ramo errado. Nós temos essa flexibilidade aí, nós temos essa questão do, talvez numa segunda-feira tá mais tranquilo, numa terça, numa quarta, tranquilo. Mas isso vem o combo nosso, porque no final de semana, às vezes não tem horário. Você está contratado ali, um evento demorou um pouquinho mais, você tá lá. Tudo e se você tem um almoço, você tá lá. No outro dia sorrindo. Exatamente. Entregando o que você foi contratado. Né? Trabalhar com evento, eu falo, hoje eu é um sonho, troco. Né? É um sonho. E você tem que gostar do que você faz, né? A primeira coisa, você tem que gostar do que você está fazendo. Tem que gostar, não só pela grana, mas é muito rentável. Sempre falo isso para as pessoas que trabalham com evento, querem começar. O intuito desse podcast aqui é justamente isso, mostrar aqui os bastidores. Para a pessoa que pode entrar, começa como um freelance, vai aprendendo, que daqui uns dias você pode estar aí, é lógico, Sim. vai estudando, se preparando. Tem que ser gradativo, né? Não vai começar hoje falar que eu já tenho uma empresa de buffet, sim, porque tem muitos aí que falam que tem empresa de buffet e não entrega. Não entrega. Me fala uma situação engraçada aí, que você já, nesse seu tempo aí, alguma coisa que você fala assim, cara, isso já me aconteceu. Olha, eu vou tentar lembrar rápido, na verdade, puxei rápido na memória aqui. Eu já tive uma situação, isso que eu te falo, questão de contratação. Quando um fornecedor, ou o cliente mesmo fala, não, tal situação eu que resolvo. E você fala, não, então tá tudo certo. Você liga para cliente na parte da manhã para fazer aquele checklist, né? Tá tudo certo, então tá tudo certo. Você chega no espaço, você não vê determinadas situações encontradas. Aí eu já tive evento de falar com caixinha de som, aquelas caixinhas JBL num casamento grande. Porque o cliente falou para mim que aquilo ali servia, entendeu? E ele falou que a pessoa que iria levar o som seria uma pessoa que conhece de som e levaria o melhor som possível. Eu falei, olha, que som que é? Vai ter microfone? Ela falou, não, microfone vai ter. Então, não chega a ser engraçado, mas preocupante. Mas eu nunca imaginaria eu estar falando ali. Então, assim, na verdade, é uma mistura de medo, constrangimento, mas você tem que fazer. O cliente disse para você que tinha que fazer. Você ria ali, assim, de deboche, imaginando, gente, como é que pode, né? Na hora você não sabe, entendeu? Então, assim, uma coisa que... Tem muitas situações, acho que não vou conseguir lembrar agora, mas um fato que eu lembro de ter ficado assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, entendeu? Mas você conversa com o cliente, parece uma besteira, entendeu? Mas é uma falta de... Vamos colocar uma situação engraçada, acho que eu já passei com você, no caso. O cliente também garantiu que teria todo o equipamento. E nós dois aqui saindo por dentro, dentro dos bairros, atrás de equipamento. Não sei se você vai lembrar, entendeu? Eu lembro. Tenho uma memória legal dessas situações. Microfone, então. Isso. Alguma coisa assim. Na verdade, é aquela coisa. Não, meu parente resolve. Eu sempre coloco. Parente não resolve cerimonial. Parente não resolve foto. Parente não é recepcionista. Parente dá trabalho para ele tem que estar na festa para trabalhar. A não ser que você fale, olha, ele tem uma empresa e eu vou contratar a empresa, ele vai trabalhar X horas a X horas. Agora você falar, meu parente vai recepcionar, meu parente vai fotografar, não vai. Ele pode executar, você não sabe até que momento. Então, assim, nós tivemos uma situação, acho que vivenciada por nós dois. Verdade. Que é aquela coisa, o som será do meu parente. Então, assim, parente não leva som do jeito que você possa imaginar. Então, às vezes é uma doação, você não sabe qual vai ser a entrega. Agora, o profissional não. Você tem que olhar no contrato qual que vai ser a entrega. Então, tem que ter um profissional. Primeiro, voltando ao assunto do cerimonial. O profissional, para te ajudar na escolha dessas entregas, ele vai saber qual que é a medida que tem que ser entregue e, no final, no mínimo, para acontecer perfeitamente. Agora, você ter alguém que diz para você que acha que vai dar certo, é ruim.
No achismo, aí foi nós dois andar por dentro do CPA, atrás de microfone, né, fomos achar em outro evento. Isso eu te falo, aí entra o plano B do cerimonialista. Eu liguei para alguns contatos, ver onde tem um microfone, onde tem equipamento pro casamento. E resolveu. Porque parente, aí novamente, e os parente não é isso, nem né? imaginavam, né, cara? Não, nem o que acontece nos bastidores, ninguém sonha, entendeu? Isso nós temos que pensar isso antes da noiva entrar. Então, se a noiva tá a caminho, a gente vai lá checar. Aí você chega no som e tá lá. E aí, meu querido, o som tá pronto? Ele fala, tá pronto. Eu falei, tá, e o microfone pro pastor falar, mas precisava de microfone? Então, assim, mas a noiva me garantiu que teria. Então, você não sabe se o seu parente vai terminar até o fim. Você não sabe como você vai cobrar um parente. Então, naquela situação, a gente não sabia. Não podíamos cobrar o parente em si. Nós tivemos o quê? Resolver. Aí que entra, plano B. Ligar para o fornecedor, achar fornecedor de última hora. E no final deu tudo certo. Ninguém nem imagina, aí, né? Um evento que teve no espaço, 15 anos. Ela fechou praticamente tudo comigo. E eu tava em um outro evento da igreja, nada a ver, eu tava participando, tava servindo num evento da igreja. Aí o pessoal me ligou, Cristiano, a mãe da aniversariante tá perguntando aqui. Ela já está dentro do carro lá na frente, só falta entrar, falta o fotógrafo. Cara, mas eu não coloco fotógrafo. Fui olhar o contrato rápido, olhei e não tinha fotógrafo. Você nem trabalha com isso, na verdade. Cara, então, e agora? Eu tenho que resolver. O negócio é resolver, depois a gente vê solução. Como a solução. Mandei para uns contatos, né? Falei, cara, tô precisando de um fotógrafo. Aí o cara falou, Cris, eu não consigo, mas tal pessoa finalizou um evento agora há pouco, ele tá indo embora. Fala com ele. Falei com ele, falei, cara, consegue me resolver aqui? Consigo. 20 minutos eu tô lá. Então, beleza, quanto é? Tanto. Então, beleza. Sim. Me atende lá e depois a gente resolve. O fotógrafo foi, atendeu, fez o evento todo, isso e aquilo. Aí eu fui falar com a mãe. Tudo certo, tudo certo. Acabou o evento, falei, olha, nosso contrato não tem fotógrafo. Sim. Eu me confundi. Quem ficou de dar a foto foi parente, o tio, o padrinho, não sei quem. Você já solucionou, né? Resolvi o problema, tá aqui tudo, tá aqui as fotos. Ficou esse valor aqui. Agora veio com o pai, com o padrinho, com como se resolver, né? Tá resolvido. Agradeceu tudo, virou uma cliente. Já me indicou outros contatos, isso mas você vê, é a sua experiência que te coloca, né? Então, assim, se você não contrata alguém que consiga, que tenha os contatos, que você ainda tem essa isso. Flexibilidade, né? Hoje, exato. Você não fez o contrato e já se retirou do lugar. Exato. Retirou assim, né? Você podia estar ausente, mas você não estava fora do auxílio, né? Falou, olha, resolvam-se aí, né? Então, o cerimonial tem esse detalhe. Quando a gente está dentro do evento, que nem eu falo, eu me desconecto de muitas coisas. A equipe nossa já sabe. Quando eu estou focado, sempre a gente tem o foco já de contínuo. Mas dentro de um evento, você tem que estar 100% ali dentro do evento. Para entrega para o cliente, a sintonia para dar tudo certo. Se você pega um roteiro, às vezes, você tem ali 4, 5 folhas do que executar dentro do evento. Você fala, nossa, mas é só X evento. É só um 15 anos. É só um casamento, ou é só uma formatura, mas você tem ali 5 folhas de roteiro. Você tem um protocolo a ser executado. Então, quem vai executar esse protocolo da forma mais perfeita? Tem que ter profissional hábil, né? Hoje, quantos eventos a equipe consegue fazer ao mesmo simultâneo? Hoje nós estamos com a equipe para 2 a 3. 2 a 3. Nós estamos com uma terceira abertura para um terceiro evento para ser atendido durante a noite, mas hoje a nossa equipe Prime consegue atender 2 eventos por data, né? Digamos assim. Temos, eu geralmente entro como coordenador mestre cerimônia, então a questão de fala acaba sendo competência para mim, e hoje nós estamos uma segunda pessoa, que é a pessoa que ficou no meu lugar na Câmara Municipal, que é a Camila. Então, assim, nós temos uma segunda locutora, vamos dizer assim, uma pessoa que fale. Então, agora a equipe nós temos o suficiente. Temos também algumas pessoas que a gente coloca como freelance, então, assim, para atender evento nós temos uma quantidade boa. Mas justamente também do que você falou, hoje temos poucos profissionais em questão de fala em evento, locução em evento, temos pessoas muito temerosas em falar, então assim, a contratação de pessoas tem que ser muito... Eu já contratei, cara, um cerimonial, eu falei pro pessoal, quem vai fazer... Quem fala, né? Quem vai falar? Ela falou, o pessoal não fala. Eu não faço isso não. Então assim... tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Hoje no cerimonial você tem que saber o que vai acontecer no evento. Se realmente, vamos pontuar, digamos assim. Se não for o contrato, beleza. Se não for, não é só questão de contrato. A pessoa não tem uma capacidade de falar em público dentro de um cerimonial, tem coisa errada. Então assim, ou seu backstage é somente recepcionista, que você, olha, eu quero contratar somente recepcionistas. Ok. Nós temos hoje, que nem nós atendemos governo, por exemplo, você tem um backstage que é somente recepção. Ninguém realmente é obrigado a responder ou estar falando em público.
Mas você tem um detalhe: casamento, esses eventos que nós trabalhamos, que é o nosso nicho de mercado, você tem que estar pronto a falar sim. 15 anos você tem que ter um mestre de cerimônia dentro da nossa equipe. Quem vai anunciar o jantar, vamos dizer assim, quando tem essa prerrogativa de anunciar? Quem vai dizer algum informativo se for necessário? Quando você trabalha com órgão público, cada coisa já vem distinta. Agora, se você é contratado para atender um evento, o evento tem inúmeras surpresas. Alguém dali tem que saber falar sim. Que nem você falou, a não ser que uma festa infantil, por exemplo, você não tem locução. Mas quem que vai anunciar a hora do parabéns, por exemplo? No mínimo tem que ser fora do microfone, para dar diretriz ao evento. Então, se você tem uma equipe ali só para recepcionar, alguém vai ter que se destacar. E essa pessoa que se destaca no mercado hoje, ela está em falta. A pessoa que queira crescer dentro do segmento, entendeu? Do evento, ela quer receber o valor dela. Agora, crescer dentro do segmento, nós temos uma dificuldade. Temos muitos profissionais que estão se despertando no mercado, mas tem pessoas que realmente você vê que não saem dali para frente. Vão permanecer naquele mesmo lugar e torce para que, às vezes, de repente, as coisas não mudem do formato que ela está dentro do evento, para não ter necessidade de ir para outro lugar. Mas você tem que entender, é igual qualquer órgão. Você está dentro de, digamos assim, da segurança pública, por exemplo. A qualquer momento você vai subir de cargo. Você tem medo de subir para cabo, então toma cuidado. A mesma coisa em qualquer lugar. Se você está dentro de um quadro de enfermeiros, você vai chegar à chefia de enfermagem. Agora, se você tem medo de chefiar alguma coisa assim, tem que tomar muito cuidado. Aí você tem que trabalhar de que forma? Você acaba recolhendo, fazendo um trabalho mal feito. Às vezes no cerimonial, qualquer evento, às vezes a pessoa, por medo, ela acaba fazendo isso. Tem pessoas que sabem que tem medo de tentar ajudar um pouco, com medo de sair, despontar, ou ser procurada. Tem gente que já até tem esse próprio bloqueio. E de vez em quando você encontra algumas pessoas que se despertam, né? E topam estar, você né? foi um caso, né? Eu fui um caso. Você foi o caso. Hoje eu falo pro Celso que ele me criou e ele sabe o que ele colocou no mercado. É diferente de eu falar assim, olha, eu acho legal o que o Celso fazia e eu vou tentar fazer. Não. O meu eu vi que eu dava conta de fazer, eu me aperfeiçoei e fiquei muito tempo com ele também. Hoje eu atendo a família dele, então assim, não ficou aquela coisa, coloquei ele no mercado e eu não gosto do serviço dele. Hoje eu atendo ele com muita honra. Onde eu vou, eu falo. Hoje eu continuo atendendo o Celso. Nós teremos futuramente, o ano que vem, já o casamento da filha dele, então já estamos colocados. Tivemos o casamento da sobrinha dele, então assim, se o meu professor ainda me busca e me coloca, quer dizer que no mínimo eu saía contento do que ele me colocou no mercado, né? Maravilha. Zander, vamos lá. Uma pergunta de milhões aqui. O que seria sucesso para você? Respondendo essa pergunta, você já pode ir finalizando, fazendo os agradecimentos, falando de todos os parceiros. Não falando mal de ninguém, né, cara? Tem tanta gente pra gente falar mal aqui. Vamos finalizar chave de ouro. Eu coloco pra mim, eu coloco nessa fase, vamos dizer assim, eu tô vivendo uma fase muito boa em todos os aspectos. Então, a importância hoje, Deus na frente. Então, o sucesso maior pra mim que eu tô conquistando hoje é o bem-estar do meu filho. Não coloco nem questão do evento, nem questão de empresa. Tudo que eu busco hoje é uma questão de satisfação pessoal minha. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, o principal sucesso que eu coloco, a empresa pode estar super bem, mas você não pode estar, às vezes não está contente. Então, o sucesso para mim é o meu bem-estar. Meu bem-estar envolve família e hoje eu tenho um filho. Então, assim, na minha rede social, ele na ponta de frente, entendeu? Os clientes meus já sabem quando eu estou com meu filho. Eu tenho uma questão de domingo, por exemplo, eu já aviso. De segunda a sábado eu te atendo tranquilamente. Domingo é o dia do meu filho. Os clientes meus já sabem. Porque eu tenho um bem maior. Então, o sucesso meu hoje é eu estar dando bem-estar pro meu filho. Vamos pontuar bem tranquilo, assim. Simples, mas eu pontuo assim. Maravilha, cara. O Carlos Franco, né? Foi o nosso convidado da semana passada. Eu me emocionei muito também. Eu sei um pouco da história dele. E aí ele falou da família dele, que sucesso é isso, é a família dele bem, ele cuidar da família dele. Pode dizer pra você, um veículo novo. Não, cara, isso é bem material. É bem material. Cara? Estamos caminhando pra isso, né? Você trabalha, agora, né? Você planta. A gente tá plantando, na verdade eu preciso estar bem. A lei da semeadura. Pode estar num palácio, mas... A lei da semeadura é essa, você vai plantar, você não sabe quando você vai colher, mas você vai colher. Sem enganar ninguém, né? Sem enganar ninguém. Nosso mercado, ele é muito grande. Dá para você crescer sem passar a perna de ninguém. Nós falamos isso no off aqui. Sim. Muita coisa que atrapalha o nosso crescimento, né, da nossa categoria é justamente isso. Maus profissionais, mas esses também tem o médico que não é um bom profissional, tem toda a área. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Mas na nossa, como trabalhamos com evento, que nós
divulgamos a alegria, vendemos ali realizando o sonho. Eu acho que a rede social é a nossa vitrine, né? Nossa vitrine. Então o cliente, para se sentir mais seguro, vai ali, Sim. entra em contato com outro cliente que realizou o evento, que você talvez você não zere, mas que o risco vai ser Sim. muito menor, Bem menor. né? Deixa eu agradecer aqui, número 1 Veículos, Barbearia Miss Rai, Autoescola Morada, Canecas Cuiabá, não falei. Kátia, um beijo para você. Tudo é festa, quinta-feira, 18 horas, com Ozeander Cerimonial, Agradecer. Prime Cerimonial. Pronto. E só pra te avisar, precisou de mim, eu tô no seu espaço. Sempre. Abraço. Um abraço.